Agora estaremos vendo a lição de número 4, que tem como título A Mordomia da Família. Olha bem, o cuidado. Deus dá uma família para nós, o cuidado que nós temos que ter com a família, né? Vamos destacar aqui a verdade prática, que diz que a família é a primeira instituição de Deus. Deus instituiu primeiro a família, antes de qualquer outra instituição. Antes da igreja, antes de qualquer outra coisa. Ela é instituída ali em Gênesis 1:28, quando está escrito ali, e Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Né? E observemos bem que Deus abençoou Adão e Eva, mas isso não impediu deles pecarem. Porque o homem faz a escolha. Se ele quiser, ele não obedece a Deus. Depois vai sofrer as consequências. Deus quer ajudar todo mundo. Ele quer favorecer a todos. Mas ele impõe condições para que essas pessoas sejam ajudadas por ele. Não é do jeito que eu quero, do que você quer, que nós queremos. É do jeito que Deus, ele quer. Ele quer. Destacar na leitura diária o seguinte: na segunda-feira está escrito que Deus não aprova a solidão. Aqui está assim, falado de uma maneira meio que pode dar interpretações diversas, né? Mas aqui é o seguinte, Gênesis 2:18, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Adão estava sozinho. Far-lhe uma adjutora. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ficar solteiro, né? É bom a pessoa ter uma companhia, né? Casar-se, casamento é bom, constituir família é bom, principalmente dentro dos preceitos de Deus, segundo a Bíblia, que nós somos cristãos, nós temos como nosso manual, nosso padrão, a Bíblia. Temos que ler a Bíblia e ver como é que Deus quer que nós façamos, né? E aqui também, na sexta-feira, fala, cita aqui um versículo que eu uso para todos os seminários de família, né? Seminário de família não é encontro de casais apenas. Seminário de família vai falar na instituição da família, nas atribuições dos pais, no relacionamento conjugal, né? E vai falar no relacionamento dos pais com os filhos. É o corpo de um seminário da família. E o versículo que eu uso como base é esse aqui, 1 Timóteo 5:8, que diz: quem não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós temos que ter um cuidado tremendo no cuidado com a família. E no sábado, aqui, nós vemos aqui a criação dos filhos. É muito difícil criar filhos, não é fácil. Você que é pai, que é mãe, você sabe da dificuldade desde quando é pequenininho. E toda a vida o filho sempre vai ser filho, ele pode estar velho que ele vai ter filho, né? E aqui ele orienta para criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós temos que criar segundo a Bíblia. Nós temos que conhecer a Bíblia e ensinar nossos filhos a conhecerem a Bíblia. É importante, as igrejas às vezes não frisam isso. Para a pessoa ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, conhecer bem a Bíblia para saber o que Deus quer que nós façamos, para nós utilizarmos ali o que Deus manda, né? A vontade dele para nossas vidas, para nós executarmos e vermos nós crescermos o nosso filho também, né? Em 1 Timóteo 4:16, Paulo fala isso, cuida de ti mesmo e da doutrina. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, eu vou cuidar de mim, depois eu vou cuidar também dos meus filhos. Porque fazendo isto, salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. Então eu tenho que cuidar de mim. Tem gente que não cuida nem de si, como é que vai cuidar de filho? Então é importante ler a Bíblia, conhecer a Bíblia para criar os filhos de acordo com o padrão bíblico, né? E atentar bem que os filhos passam a maior parte do tempo no mundo, é lá fora. Então eles vão aprender muito lá fora, às vezes mais do que dentro de casa conosco. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Na leitura bíblica em classe, é bom, está escrito muito claro, a Bíblia é clara, mas
versículos 23, vou começar no 23, diz que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja e o salvador da igreja. E o 24 fala que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher também, ela deva ser sujeita a seu marido. Essa sujeição não implica do marido mandar na vida da mulher não ter direitos, vontade, tal. Não, é o cuidado do marido para com a esposa, ele zelar dela. A mulher, ela vai se sentir protegida, guardada, amada, né? Tanto é que no versículo 25 diz que maridos, amai a vossa mulher. O marido tem um mandamento que o marido tem que amar a mulher. Não tem um versículo na Bíblia direto dizendo mulheres amai a vossos maridos. Não tem. Lá em Tito tem algo parecido, mas não tem. Mas Lucas 6,38 diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medido. Isso aqui fala de reciprocidade. Quanto mais o marido amar a mulher, mais a mulher vai amar o marido. Mas a Bíblia, ela é mandamento do marido amar a mulher, tratá-la, né? E o versículo 28 diz que tem que amar como amar o seu próprio corpo, né? Mas em Lucas 10, 27, nós lemos lá em Lucas 10, 27, e assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo é a outra pessoa. Agora, a minha mulher sou eu. Então eu tenho que amar mesmo, porque se eu não amar a minha mulher, eu não estou amando a mim mesmo, porque ela e eu somos um, nós somos um só, tá? É importante entender que a definição de um assistente social, uma vez eu perguntei, um profissional de serviço social, para definir família, eles separam em 3 tipos de família. A família nuclear, constituída de pai, mãe, filhos, é a família nuclear. E tem a família monoparental masculina, onde só aparece a figura do pai. Às vezes não aparece a figura da mãe, porque não vive com o marido e os filhos por diversas razões, ou morte, ou separação, né? E então é monoparental masculina. E tem a monoparental feminina, que é quando não aparece a figura da mulher, por diversas razões. E às vezes tem só a figura da mãe, tem uma monoparental feminina também. Tem avós que, além de serem mães que criaram os filhos, eles criam netos, cujos filhos têm problema e às vezes já tiveram filhos solteiros e não constituíram família, enfim. E esse filho acabou sendo criado pela avó, é uma família monoparental feminina. É bom aprender isso aí. Na introdução, nós vamos ver aqui, que a família, ela foi instituída por Deus. Nós já falamos, Gênesis 1, 28. E Deus tem um cuidado muito grande com a família. Deus, ele quer ajudar-nos no cuidado de nossas famílias. Mas nós temos que... O interesse tem que partir de nós. Ele está pronto para ajudar. Deus já faz tanta coisa sem a gente pedir em nosso favor, mas há muita coisa que Deus pode fazer, mas é necessário que nós tenhamos um compromisso com Ele para Ele fazer isso conosco. É importante isso aí. A família no plano de Deus. A família no plano de Deus. A instituição do casamento, nós vimos aqui, né? A instituição do casamento lá em Gênesis 1, 28, que é a instituição da família, nós falamos, né?
é antes da igreja, e eu repito, Deus quer abençoar a todos. Lá em Miqueias 7,18 diz que ele tem prazer na benignidade, principalmente a família. Ele tem prazer, né? Tanto é que para dar oportunidade para todos, para todas as famílias da terra, lá Paulo a Tito 2,11 diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 1 Timóteo 2,4 diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele proporciona a graça, ele deu Jesus, ele quer que todos, mas depende do homem querer. Às vezes o homem não quer. O homem fala, não quero, eu não estou interessado em fazer um compromisso com Deus. Então, e aí, quem não fizer esse compromisso vai perder. Vai perder. Nós falamos aqui na instituição do casamento. A origem da família, nós falamos aqui já na origem da família, repetimos, né? Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Né? E agora, a mordomia da família. A mordomia da família. O manual para nós executarmos a mordomia da família é a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, comer a Bíblia, conforme se usa dizer que a pessoa come um livro. Quem come o livro é quem lê o livro, e tem que ler com muita dedicação para poder observar o que está escrito, não é? Então, e nós precisamos de ler a Bíblia para conhecer a vontade de Deus, o que é que Deus quer que nós façamos, como é que nós hajamos em nossas vidas, né? E nós precisamos dele. Em João 15,5 ele diz: sem mim nada podeis fazer. É difícil. Eu vou te citar, eu fiz um vídeo sobre Mateus 5,44, que manda amar o inimigo, fazer o bem, amar vossos inimigos, bem dizer o que vos maldiz, fazer o bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltrata, que vos persegue. Qualquer pessoa vai dizer, não, mas isso aí ninguém consegue fazer. Não consegue mesmo, não. Por conta própria, com a força própria nossa, nós não conseguimos. Mas com a ajuda de Jesus, nós podemos fazer isso. Com a ajuda de Deus, né, do Espírito Santo, de Jesus e do Pai, nós conseguimos fazer isso. Então, a Bíblia vai orientar-nos a respeito disso, porque nós precisamos fazer isso, nós vamos ter ajuda dele para poder fazer. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, né? Então é importante isso. Em João 14, 16 e 26, diz ali: rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador que estará convosco para sempre. O 26 diz: e o outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai vos ensinar como? Pela Bíblia também. Principalmente pela Bíblia, lendo a Bíblia, que o Espírito Santo que mandou escrever, os homens santos de Deus escreverem a Bíblia. E ele vos ensinará todas as coisas e far-vos-á lembrar de tudo que eu tenho falado. Tudo que Jesus falou é para nós fazermos. Em Mateus 28:20 ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está conosco, ele quer ajudar-nos para que nós consigamos fazer o que ele manda que nós façamos, e nós temos que fazer. Aqui ele fala o princípio da monogamia. Monogamia quer dizer a pessoa ter só um cônjuge. É uma pessoa casada com uma pessoa. Né? Eu casado com minha esposa e minha esposa é casada comigo. É um casamento monogâmico. Mas na Bíblia a gente vê que os homens desobedeceram. Teve homem que começou lá, está escrito aqui, você já pode até citar, né? E fala da história de Lameque, filho de Metusael, que deu início a essa desobediência, de ter mais de um cônjuge, uma mulher, uma companheira. Né? Não pode,
né? E o casamento é de um homem com uma mulher, né? Igual Deus fez homem e mulher, né? Aqui fala, é importante dizer que o casal é um só, dois em um. Mateus 19, 6 e Marcos 10, 9 diz que o que Deus ajuntou não separa o homem, né? E também é bom lembrar que lá em Malaquias 2,16 diz que Deus, ele odeia, ele não gosta do repúdio e também usa a palavra divórcio, né? Na Nova Versão Internacional diz: eu odeio o divórcio. E em inglês também fala: eu odeio o divórcio, né? E Deus não mudou. Então Deus continua com esse mesmo preceito. O homem que vai mudando. Igual o Lameque mudou lá, o homem está mudando. Entrou a história desse divórcio aí, mas Deus não se agrada disso, não. Deus não mudou. Lá em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus nem muda e nem varia, né? Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos tomar cuidado. Outra coisa, a razão, né, desses casamentos dissolvidos aí ou mal feitos e que são tendo um resultado, problemas sérios para famílias, para os próprios que casaram, é uma falta. A igreja não tem preparado os jovens para o casamento da maneira que precisa. Não estou falando lá fora no mundo, não, estou falando dentro da igreja. Nós fazemos muito pouco pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens e principalmente no preparo para o casamento. Temos que ter muito cuidado, a Bíblia orienta e nós precisamos. E a orientação sempre é essa, é ler a Bíblia, né? Ele aqui fala no princípio da heterossexualidade, né? Em Gênesis 2,24, em Mateus 19,5, em Marcos 10,7, em Efésios 5,31, diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Lá em Gênesis 1,27, diz que Deus fez macho e fêmea. Não tem sexo intermediário, tem macho e tem fêmea, tem masculino e tem feminino. É o que a Bíblia diz, que a Bíblia é o nosso manual, nós nos atemos ao que diz a Bíblia, né? A prioridade da família, a família é prioritária, né? 1 Timóteo 5,8, quem não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A prioridade é a família, logicamente que vem depois de Deus. Eu citei lá: amarás o Senhor teu Deus, primeiro amamos a Deus, depois amamos a nós mesmos e amamos o nosso próximo. E quando eu amo a minha mulher, eu amo a mim mesmo, né? Porque eu e a minha mulher somos um, né? Nós temos que priorizar primeiro a Deus, não é o reino de Deus, não, é a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27, né? Agora, quem não fizer assim, não fará parte do reino de Deus, porque não priorizou Deus. Para eu priorizar o reino de Deus, eu tenho que priorizar primeiro Deus, né? Deus primeiro, né? Tanto é que em 1 Timóteo, quando vai falar dos obreiros, o obreiro tem que cuidar bem da casa dele e dos filhos dele, senão ele não pode ser. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja.
convém que o bispo seja casado, marido de uma só mulher, e diz lá que ele cuide bem da sua casa e tenha os seus filhos sob sujeição. Ele tem que cuidar bem da família, porque quem não cuida da casa dele, nem da família dele, como é que vai cuidar das coisas de Deus ou do povo de Deus, os filhos de Deus? Porque eu cuidar dos meus filhos, eu posso cuidar de qualquer jeito, mal dizer, se eu quiser, mas os filhos de Deus, não. E quem está cuidando na igreja está cuidando dos filhos de Deus, não são os filhos dele, não. O filho dele, ele cuida do jeito que ele achar que deve ser. Mas os filhos de Deus tem que cuidar igual Deus requer, senão Deus vai cobrar. Não, Deus vai cobrar. E tem que cuidar, né, com sujeição, com liderança, um bom relacionamento. Diz aqui também, ele fala no relacionamento entre pais e os filhos, o relacionamento entre os pais e os filhos, né? No Salmo 127:3 diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Provérbios 17:6 diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Então, nós temos esse envolvimento de pais e filhos aí, ó, tá vendo? Então, nós precisamos disso. Aqui ele fala no culto doméstico. O culto doméstico é curtinho. O culto doméstico, você pode fazer um culto doméstico, abre com uma oração, vai ser feita uma leitura bíblica, pode-se cantar um hino se quiser, um corinho, aí pode-se fazer um comentário daquela leitura que foi feita, ou um outro comentário bíblico, e fazer uma oração final. Então, um culto doméstico, se você puder, comece desde pequeno a fazer um culto na sua casa. Você, um casal com os filhos, né, ensinar, instruir, conforme diz lá em Provérbios 22, para instruir o menino no caminho que deve andar, que mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Então precisa instruir. E eu vou deixar aqui para você ler 1 Timóteo 4, de 12 a 16. O 12 diz assim: ninguém despreza a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, nós temos que ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, né? Paulo diz isso para Timóteo. E o 16 diz aqui assim: cuida de ti mesmo e da doutrina. Então eu tenho que primeiro cuidar de mim e da doutrina de Cristo. Eu sou do cristianismo, doutrina de Cristo. Cuidar da doutrina de Cristo na minha vida. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo isto, salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. E quem mais vai me ouvir é minha família. Então eu tenho que ser salvo primeiro, cuidar primeiro de mim, para eu cuidar da minha família. Da minha família. É atentar muito bem para isso, né? Ele entra aqui, ó, a família cristã sob ataque. Nós vivemos hoje o mundo, nós estamos vivendo os dias trabalhosos, de 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nós estamos vivendo os dias difíceis, de Paulo aos Efésios 5,16. Nós estamos vivendo esse período porque 1 João 5,19, ele diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos sendo atacados, a igreja está sendo atacada. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, o vosso adversário, ele está como um leão rodeando-nos, buscando uma oportunidade, uma brechinha para tirar de nós, né? Conforme diz lá João 10,10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então nós temos que ter cuidado. Nós estamos numa luta espiritual. Efésios 6:10
10 a 12 e até 18, até o versículo 18, nós vemos aí no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como é que eu vou me fortalecer no Senhor? É orando? Não, é lendo a Bíblia primeiro. Primeiro nós temos que estar lendo a Bíblia. No versículo 11 diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Nós temos que estar revestidos e é importante isso. E o versículo 12 diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, né? E contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que estar bem aparelhados, né? É importante ler aí Efésios 6, de 10 até 18, né? Lá no 17 diz a espada do Espírito, a arma. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, nós temos que ler. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, precisamos. E nós erramos porque lá em Marcos, que é mais antigo que Mateus, Jesus fala, porventura não errais vós, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Tem o poder de Deus na sua vida. Em Mateus 22, 29, ele afirma, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? A leitura da palavra de Deus vem na frente da oração. Em Efésios 6, 18 vai falar orando, que nós vamos ter que orar. Mas primeiro fala na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Ele aqui faz um destaque sobre o que tem aparecido nos últimos dias aí, a ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Isso aí, meus irmãos, é o seguinte, é o diabo com as estratégias dele. O diabo está usando todo tipo de estratégia para comprometer a família, porque é o projeto de Deus, a primeira instituição, Deus tem um cuidado. E se a família, ela distrair-se, mesmo a igreja, se nós distrairmos, nós vamos ter problema. Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isto também sem parar. Então nós temos que ter cuidado, né? A igreja, ela às vezes ela precisava usar de mais estratégias nessa batalha, né? Porque o inimigo está inventando cada dia algo para vir contra a igreja. E a igreja parece que ela se esquece de Romanos 12:2, que diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que ter o nosso entendimento renovado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos dessa renovação do entendimento. Em Efésios 4:12, fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós não podemos ficar na mesmice, não. Nós temos que levantar a estratégia. Por isso que a Bíblia diz que tem os conselheiros que precisam de consultar, ter conselheiros lá leia lá, Provérbios 11, 14, 15, 22, 24, 6 ali, diz, mas às vezes as pessoas nos outros ficam a igreja da mesma maneira, e ela vai sendo atacada, e o inimigo com estratégias cada vez mais diferentes, e usando os instrumentos que ele está dominando, né? Que diz ali que o mundo jaz no maligno, e a igreja, ela pode, se ela se distrair, ela sentir o peso da maldade, né? É por isso que em Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É por isso que 2 Pedro
3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecer bem a Bíblia. É comum nós vermos, às vezes, a pessoa no púlpito falar coisa que não está escrito na Bíblia. Fala o que você sabe que está escrito, rapaz, o que você leu. Se você não souber, abre a Bíblia e vai lá e lê. Mas não fala a sua opinião, ou a sua escolha, ou o que você pensa, o seu ponto de vista, não. Fala o que está escrito. Romanos 15,4 diz que porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. Então, muito cuidado, isso aí, essa ideologia de gênero é algo que vem assim. A ciência, homem, meus irmãos, a genética diz que ele é X, Y, e a mulher é XX, isso a genética já diz, não precisa de muita explicação. Então, conclusão, nós temos que ler a Bíblia para conhecermos. Ela é a espada do Espírito, ela é que vai ajudar-nos a batalhar contra o mal, né? Tem o hino 225 da harpa cristã, que na batalha contra o mal, ser valente. Mas tem que estar com a espada do Espírito, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, crer na Bíblia e pôr em prática. Porque fora disso é heresia. O que a gente quiser fazer fora da Bíblia, diferente do que Jesus manda fazer, vai ser heresia. Porque heresia, eu falei lá atrás no vídeo que eu fiz, heresia no grego quer dizer escolha. E no latim quer dizer opinião. Eu sou servo de Jesus. Eu não posso, a minha escolha é o que Jesus escolheu e pôs lá e falou. A minha opinião é a opinião de Jesus, eu tenho que seguir a opinião dele. Eu não posso fazer minha escolha e nem minha opinião contrária àquilo que Jesus preceitua. Tá bom? Que nós tenhamos uma boa aula nesse domingo. Deus continue abençoando você, a todos nós e nossas famílias. Amém.